O fato de Shakyamuni ter decidido tornar-se um mestre público e da melhor maneira possível, por meio de palavras, descrever a experiência da sua iluminação, foi um acontecimento decisivo no desenvolvimento desta religião. Se não tivesse feito o seu primeiro sermão, se não tivesse realizado um evento público, é claro que o budismo não teria se tornado uma religião mundial, mas ele tomou essa decisão. Colocou sua experiência em palavras, e suas palavras são relembradas e formam o núcleo da primeira escritura budista. De acordo com a tradição, o Buda fez o sermão do Parque dos Veados em um local próximo à hoje chamada Sarnath, na Índia. O Buda Gautama iniciou seu sermão expondo a nobre verdade da dor, que é a consciência profunda e penetrante de que a existência humana é temporária e cheia de adversidades. Talvez a parte mais importante da doutrina budista seja aquela relativa às 4 nobres verdades. E a primeira verdade é geralmente estabelecida como sofrimento. Muitas pessoas se perguntam o que isso significa, pois o budismo pareceria ser uma religião muito pessimista. Alguns sugerem que poderíamos denominá-la de outra forma, dizendo que a vida é insatisfatória. Ou seja, o que quer que eu faça, em última análise, torna-se insatisfatório. Eu poderia dizer, por exemplo, se estou cansado e me sento, que estar sentado é maravilhoso. Não é sofrimento. Mas se fico sentado num avião ao longo do trajeto Londres-Chicago, direi que ficar sentado não é satisfatório. Para eles, o que quer que façamos sempre vai se mostrar insatisfatório. E nosso sofrimento vem do fato de a vida ser insatisfatória e de desejarmos que ela seja diferente. Por isso, os budistas afirmam que devemos lidar com o fato de que seja assim. E como saímos disso? Como podemos determinar se esse for o caso? Qual é a saída? Para os budistas é a ideia de que temos que ser insight. Temos que saber se este é o caso. De fato, sendo assim, os budistas dizem que as experiências que nós temos estão em nossas mentes e é isso que precisamos compreender. E que é na mente que vivemos nossas vidas. Então, se olho para o meu dedo, posso dizer que ele dói. Mas os budistas dizem que o dedo não dói. A dor é algo registrado e experimentado apenas na mente. Eu poderia cortar fora o meu dedo e esse dedo nunca mais doeria. Temos que nos conscientizar de que os aspectos da vida são mutáveis. Devemos ver que, em essência, aquilo a que chamamos de eu é irreal. E que a natureza da vida, a maneira como costumamos vivê-la, é caracterizada pela inquietação e pela insatisfação. A primeira descoberta de Buda foi que a vida é sofrimento. Realmente, quando eu ouvi isso, também me pareceu muito negativo. Mas trata-se de apenas um fato. Não é a negação da vida, mas é para que percebamos qual é a natureza dela. Quando saímos do ventre materno, começamos a chorar. E é a dor do nascer. Poderíamos dizer que é o Dharma do nascer, a lei do nascer. Então não se trata de um sentimento negativo, mas sim de uma observação muito próxima de como nós entramos na vida e de como nós podemos nos preparar para ela, para nos libertarmos do sofrimento ou aprendermos a lidar com ele. Os 4 elementos restantes do nobre caminho óctuplo podem ser reunidos na categoria de meditação. Embora a meditação seja a libertação final do ciclo de vida e morte, a moral budista não é negligenciada quando se medita. Durante a emergência do budismo, a casta indiana mais importante era a casta dos Brahmanes. Buda proclamou um caminho de salvação que tinha 2 desavenças com a religião bramânica. Primeiramente, a salvação budista não exige os elaborados rituais que eram parte do brahmanismo. Os rituais lidam apenas com as questões materiais externas e não com a interioridade do espírito humano. Os budistas acreditam que os rituais não lidam com as causas reais do sofrimento humano, nem podem levar à salvação.
Os budistas tinham uma segunda desavença relativa aos sacrifícios que os brahmanes ofereciam aos deuses. Tais sacrifícios exigiam que a vida animal fosse violentamente tirada, e os budistas ensinam que os seres humanos podem reencarnar como animais, como resultado de suas más ações. A cobiça, a raiva e a ignorância são a chave que permeia realmente todos os seres humanos até que seja aperfeiçoada. A pequena mente, a mente condicionada, contém cobiça, raiva e ignorância. E isso tem que ser enxergado. E quando isso é enxergado, percebemos a harmonia que existe entre nós e outros seres humanos e também os objetos, sejam eles animados ou inanimados. Percebemos que somos iguais e não desejamos matar porque estaríamos matando a nós mesmos. Esse é o estudo praticado através da meditação que começa a vislumbrar. É um aspecto muito importante. Somos muito hábeis em relação a outros aspectos. Na verdade, a sociedade e a cultura são como uma conspiração contra o espírito. Eu sinto que, conforme nos aproximamos de 2000, o número 2000, as pessoas sabem que algo está faltando. Os 5 preceitos do budismo podem ser compreendidos como um paralelo aos 10 mandamentos. Poderiam ser traduzidos da seguinte maneira: não tire a vida humana ou a vida animal. Não tome aquilo que não lhe pertence. Abstenha-se da difamação e da mentira. Não se envolva com comportamento sexual ilícito. Abstenha-se de substâncias que causem confusão mental. A doutrina budista enfatiza constantemente que nosso destino é resultado de nossas ações passadas. Se temos deficiências físicas ou aparência desagradável, doença ou qualquer infortúnio, isso se deve a nossas ações passadas. Karma é basicamente ação e diz respeito à ação e reação. Tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. Portanto, através da prática da meditação, nós tentamos nos libertar dessas causas e efeitos, criando uma brecha e vendo através dela. E as pessoas dizem que se você... o budismo e o Dharma do Buda não significam tornar-se uma pessoa boa, porque quando você quer se tornar uma boa pessoa, quando você quer fazer o bem, você tem um objetivo, tem o objetivo de ser bom, o que você acha que é bom. E até isso tem que ser transcendido. Portanto, estudar o Zen não significa tornar-se uma boa pessoa, mas sim tornar-se um ser humano. E quando nos tornamos ser humano, naturalmente, entramos em contato com a bondade fundamental. Somos em nosso eu bondade fundamental. Aí nos damos conta da bondade dos outros. Isso é bondade. Não é fazer boas ações para as pessoas. É desfazer-se da identificação com o ego e servir as pessoas. Essas são as grandes recompensas. Mesmo assim, a existência como ser humano é um grande privilégio, porque somente os seres humanos podem gerar mérito kármico. Nós devemos aproveitar com entusiasmo as valiosas oportunidades de gerar um bom karma, pois, relembrando, somente os seres humanos podem atingir o Nirvana. Segundo o pensamento budista popular, levamos muito mais do que amor e ódio de uma vida para outra. Características pessoais e memórias subconscientes também são transmitidas. De repente, a genialidade pode irromper em uma família aparentemente comum. Um casal que se ama pode se reencontrar em uma nova vida. Uma criança muito parecida com um antepassado falecido deve ser tal antepassado, renascido em uma nova forma e assim por diante. Os budistas dão